Então, vamos dar continuidade agora com a palestra Covid-19, aspectos imunopatológicos e principais métodos diagnósticos com o professor Dr. Everton Ricardo, da UFPE. Pronto. Eu preparei uma palestra, uma apresentação para poder fazer a explicação que fica mais fácil com figuras, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos imunopatológicos. Então, por que trabalhar com essa parte imunológica? Porque muito do desenvolvimento da doença que o paciente vai exibir, ele vem de um fundo imunológico, de uma resposta imunológica exagerada, anômala, que vai acabar desencadeando toda a doença, certo? Então, para iniciar, a gente vai ver um pouquinho do que é esse sistema imunológico e quais são as funções dele e como é que ele vai acabar provocando, ajudando a provocar essas manifestações clínicas que a gente observa no paciente, né? Então, primeiro que o sistema imunológico ele tem algumas funções básicas. De início, ele tem que garantir a homeostasia do organismo do indivíduo. Então, ele tem como função promover a estabilidade dos outros sistemas e fazer uma espécie de interface com o meio externo. Então, por isso que eu coloquei essa figurinha aqui com alguns vírus, né? Na realidade, o corpo da gente tem algumas portas de entrada e vírus, bactérias, fungos, protozoários acabam entrando por essas portas. Então, a gente precisa respirar, se alimentar, e aí esses micro-organismos acabam entrando no nosso organismo e tentam parasitar, tentam obter alguma vantagem. Então, as células e tecidos do nosso corpo precisam funcionar de maneira íntegra, intacta. Então, aí essa homeostasia, ela tem uma relação com essa segunda função, que é a defesa contra os agentes agressores, que é justamente isso, promover o reconhecimento daquilo que é estranho e destruí-lo. E para fazer isso, ele precisa também fazer a manutenção da identidade bioquímica de cada indivíduo, ou seja, cada ser, cada organismo humano, ele é único. Ele tem características genéticas que ele adquire da sua mãe e do seu pai, mas além disso ele passa por mutações que vão tornar cada indivíduo único. E isso a gente vai ver refletido nas moléculas de histocompatibilidade, que são aquelas moléculas que têm relação, por exemplo, com transplante, né? Por isso que é tão complicado encontrar indivíduos que sejam compatíveis, porque cada um tem suas moléculas diferenciadas. Ela tem algumas partes que são idênticas entre si, mas tem outras que são mutáveis, e isso promove algumas diferenças, certo? E aí, para poder o sistema imunológico desempenhar sua função, ele precisa ter alguns componentes. Então, esses componentes são as barreiras, que podem ser físicas, químicas e microbiológicas, ou biológicas. Existem moléculas solúveis, que estão presentes nos líquidos do corpo, e tem as células semi-específicas e células específicas. Então, quem são essas barreiras? A pele, o pH do estômago, secreções que funcionam como mecanismo para lavar, cílios, cabelos, pH da vagina. Então, tudo isso funciona como barreiras que vão tentar impedir a entrada dos micro-organismos, certo? Em seguida, a gente tem essas moléculas solúveis, que são moléculas que têm uma função de tentar eliminar o micro-organismo como uma barreira inicial. Então, a gente pode destacar o sistema complemento, que é um conjunto de proteínas produzidas no fígado, que elas se clivam quando percebem algo estranho e tentam destruir o micro-organismo. Os próprios anticorpos, que são macromoléculas produzidas por células específicas e que conseguem diferenciar os micro-organismos e têm um efeito destrutivo perante eles. E as células semi-específicas, que são células fagocitárias, elas conseguem distinguir pequenas diferenças mais grosseiras. Elas conseguem perceber, por exemplo, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um vírus, mas ela não consegue distinguir exatamente os mínimos detalhes desse micro-organismo, certo? E aí entra as células específicas, que são justamente os linfócitos T e os linfócitos B, que são as células que conseguem fazer a diferenciação mais detalhada, conseguem perceber as diferenças mínimas do micro-organismo para poder fazer a defesa do hospedeiro, certo? E aí a gente destaca as células T como sendo as células da imunidade
celular, e a célula B, que é a célula da imunidade humoral, que é aquela responsável por promover a produção dos anticorpos, certo? E aí, como a gente está falando de um vírus, a gente vai estar falando de uma resposta mais direcionada. Então, o que vai envolver a defesa contra os vírus, principalmente são os linfócitos T CD8, as células NK e NKT e os anticorpos do tipo IgG e IgA. IgA porque a forma de entrada do micro-organismo no ser humano é através de via respiratória, então é por mucosa, e a IgA é um anticorpo importante para promover defesa nas mucosas, certo? E aí, pessoal, tudo isso aqui ele vai ser organizado por células T CD4, que são as células T helper, que são as células que vão controlar toda a resposta imunológica do hospedeiro, certo? Então, é importante a gente entender esses elementos para entender um pouquinho de como é que se dá a doença, como é que se dá esses fenômenos imunopatológicos. Então, eu trouxe essa figura aqui para falar um pouquinho de imunidade natural e adquirida, ou imunidade inata e adaptativa. Então, no primeiro momento, quando a gente é exposto a um micro-organismo que é patogênico, que é agressivo, a gente vai ter os primeiros elementos da imunidade, que é esse setor da imunidade inata, que faz o reconhecimento do micro-organismo, consegue identificar que ele está tentando penetrar, e aí ele vai usar algum daqueles elementos. Então, pode existir primeiras barreiras físicas ou químicas para tentar bloquear a entrada, isso diminui um pouco da carga patogênica, né, a carga viral, a carga de bactérias que podem entrar no corpo, mas, eventualmente, se algumas delas entram, então a gente vai começar a usar as células imunológicas semi-específicas. E aí eu posso destacar neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células que trabalham fazendo a fagocitose. Então, eles fazem um reconhecimento semi-parcial e conseguem promover uma destruição inicial. Existem também as moléculas solúveis que eu citei, né? Então, existe o complemento, existe lisozimas, algumas enzimas que estão em secreções que ajudam a matar micro-organismos. E células que vão induzir também a morte, que aí eu poderia destacar a célula NK, que tem envolvimento com resposta para vírus, e as células linfóides inatas. E aí todo esse processo da resposta imune inata, ela é mais rápida, ela já está pronta. Então, ela acontece logo nos primeiros momentos do contato com o micro-organismo. Em seguida, se esses micro-organismos forem pouco patogênicos, eles já podem ser destruídos aqui. Mas caso eles sejam mais resistentes, eles podem acabar se proliferando no tecido. E aí vai entrar o papel da imunidade adaptativa, onde algumas dessas células semi-específicas, elas vão apresentar o antígeno para os linfócitos T, e esses linfócitos T eles vão se ativar, se multiplicar e vão auxiliar as células fagocitárias a destruir de uma maneira melhor esses micro-organismos, certo? E também elas vão ajudar os linfócitos B no reconhecimento, para produzir os anticorpos. E aqui eu destaco um papel importante, né? O tipo de anticorpo que a gente produz. Num primeiro momento, as células B elas são capazes de reconhecer antígenos que têm origem lipídica polissacarídica. E aí são antígenos que se repetem muito, e quando a célula se ativa, ela já vai produzir a IgM, que é o anticorpo inicial de fase aguda. Então, o IgM ele é voltado para o reconhecimento dessas moléculas. Só que se não tiver o auxílio da célula T, essa IgM depois ela vai desaparecer muito fácil. E as células B que conseguem reconhecer antígenos proteicos, elas, com ao auxílio das células T, elas conseguem produzir anticorpos melhores, anticorpos com capacidade de ligação mais forte, mais ávidos. E aí esses anticorpos são de outros subtipos, que são o IgG, a IgA, por exemplo. Então esses anticorpos são aqueles que vão gerar memória, que vão garantir uma proteção a longo prazo para o hospedeiro. E isso tem uma relação muito grande nessa doença, né? Mais à frente eu vou comentar alguns fatores que a gente observa nessa doença em relação a esse entendimento mais básico da resposta imunológica. Então, a IgM e o IgG são os anticorpos que vão ajudar na destruição do vírus também, certo? E ela acontece de uma maneira um pouco mais tardia. Se vocês olharem aqui embaixo, a escala de tempo está colocando em dias. Então, ela geralmente acontece toda essa montagem da resposta imune adaptativa em torno de 7 dias, certo? E aí vamos entrar agora na questão do vírus, né? Então, toda essa pandemia que a gente está passando agora,
ela é provocada por um vírus que foi nomeado como SARS-CoV-2. Ele foi identificado ano passado, como o professor Paulo Sérgio comentou, e, na realidade, existem 7 espécies. Então, se a gente observar as estruturas, a gente vai ver que é uma estrutura circular, né, formada de lipídio associado a algumas proteínas, e aí eu destaco essa proteína S aqui, que é da spike, que é como se fosse espinhos, e ela é a proteína que está responsável pela infecção da célula hospedeira. A gente vai ter algumas moléculas associadas, que seriam proteínas M de membrana e de UE de envelope, que está na superfície, que também vai auxiliar no acoplamento do vírus à célula hospedeira. E a gente vai ter o nucleocapsídeo, a proteína que vai envolver o material genético e vai proteger esse material genético, e o genoma de RNA de fita positiva, certo? Então, essa partícula viral é que vai desencadear todo o processo da doença que o paciente vai exibir. Então, uma vez que o indivíduo é infectado, essa partícula ela entra na célula e vai acabar gerando uma replicação dentro dessa célula, produzindo novas partículas virais que vai romper essa célula hospedeira e essas partículas virais vão procurar novas células hospedeiras, certo? E aí, nesse processo, a gente vai entrar agora na imunopatologia, tentar entender um pouquinho, né? O professor Paulo Sérgio estava falando sobre a questão da transmissão, que é por via respiratória, por isso eu coloquei essa imagem com um profissional de saúde, a mãe da criança de máscara. Então, a gente sabe que a forma de transmissão principal é via aérea. E aí, quando o vírus ele é inalado, ele acaba caindo nos brônquios, nos alvéolos, e acaba promovendo a infecção de algumas células. Então, essa figura ao lado aqui à direita, ela é uma figura que traz os principais elementos envolvidos com essa resposta imunológica no pulmão, que é o principal órgão-alvo do vírus. Na realidade, a gente tem visto que o coronavírus ele tem uma apresentação mais sistêmica. Só que o principal órgão afetado ainda é o pulmão, certo? Mas tem quadros imunológicos, quadros clínicos bem diferenciados, onde outros órgãos são afetados. Mas ele inicia pelo pulmão. E aí, por isso que eu trouxe essa figura para vocês. Então, aqui, a gente vai ver o capilar, né, que é por onde ocorre a passagem das células sanguíneas, e eles são muito próximos aos alvéolos, que é para realizar a troca gasosa, onde o CO2 sai do capilar e vai para o alvéolo, e o O2 entra para o capilar para oxigenar o sangue. Então, isso vai ajudar a manter a homeostasia do nosso organismo. Mas o vírus, ao infectar as células, ele vai acabar provocando uma reação inflamatória. Então, essas células que estão aqui listadas, célula T, NK, neutrófilo, alvéolos, pneumócito tipo 2, que é um tipo de macrófago especializado ativado no alvéolo pulmonar, eles vão participar de um fenômeno imunológico bem peculiar. Então, uma vez que as células são infectadas, a gente vai começar a observar um infiltrado inflamatório com todas essas células ativadas aqui, que começam a gerar uma destruição do alvéolo. E isso, à medida que o tempo passa, isso vai destruindo o tecido do paciente que está infectado e vai prejudicando as trocas gasosas. Então, isso vai diminuindo a oxigenação do sangue e vai reduzindo a capacidade de oxigenação dos tecidos. Então, isso tem uma repercussão muito grande e acaba provocando a síndrome respiratória aguda, que é o que vai levar o paciente a uma maior gravidade e vai desencadear também uma necessidade de UTI e um maior risco para esse paciente ir a óbito, certo? E aí, essa imunopatologia está muito associada à maneira que o vírus se replica nesse local, como ela atrai as células para esse local e como a chegada dessas células desorganizam o funcionamento do tecido. Então, um tecido que era para promover uma oxigenação, agora ele não consegue mais fazer essa função. E isso começa a quebrar a homeostasia do organismo do hospedeiro, né? E aí eu trouxe essa outra figura. Fiquem tranquilos que parece complexo, mas não é tão difícil de entender assim. Na realidade, ela está trazendo aqui o que acontece a nível celular. Então, os estudos mais recentes, eles trazem informações sobre o que já foi descoberto de estudos in vitro, né, das células cultivadas in vitro, fora do organismo e testadas, e de observações em vivo também. Então, tem estudos epidemiológicos que a gente consegue observar, dosar algumas dessas citocinas. Então, isso aqui é um esquema de como é que ocorre
o processo de replicação do vírus nas células e quais são as células mais envolvidas com esse dano tecidual que vai prejudicar o funcionamento do pulmão. Então, aqui a gente vai observar as partículas virais infectando os alvéolos pulmonares, as células epiteliais do pulmão, e isso vai começar a provocar uma liberação de citocinas que vai atrair. Então, o que são citocinas? Citocinas são moléculas comunicadoras, são moléculas que transmitem um sinal e que dizem quais células têm que se replicar, como elas devem trabalhar para poder destruir o vírus, como é que ela vai, como é que o organismo precisa atuar para poder tentar eliminar o vírus. Só que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. O que é sabido é que essa doença ela vai provocar o que é conhecido como tempestade de citocinas. Então, algumas células, principalmente os macrófagos, monócitos, macrófagos, eles se tornam ativados pela presença do vírus. Então, quando o vírus é reconhecido por receptores específicos, ele entra na célula e ele vai acabar gerando uma série de interferências dentro do funcionamento dessa célula que fazem com que elas produzam em grande quantidade essas citocinas e quimiocinas. Então, o que a gente vê em grande quantidade é interleucina 6, TNF, IL-8, IL-10, CXCL10 e receptor de interleucina 1. Essas citocinas, elas promovem processo inflamatório, elas alteram o funcionamento do tecido, atraem muito mais células para o local e causam a liberação de mais mediador inflamatório, ou seja, acumula secreção, as células ficam inflamadas. Então, de maneira geral, é como se o vírus eles promovessem uma resposta imunológica mais acelerada, mais forte. E isso muda de pessoa para pessoa. Não é todo mundo que vai apresentar esse tipo de tempestade de citocina, por exemplo. E aí, esse mecanismo aqui, ele se parece um pouco com a outra condição clínica que a gente conhece, que é a sepse. A sepse, que é uma falha sistêmica provocada por uma infecção bacteriana, por exemplo, ele também provoca esse aumento exacerbado, exagerado de citocinas. E essas citocinas, elas também vão provocando defeitos nos órgãos afetados. Só que a sepse ela é sistêmica, ela afeta o sistema cardiovascular, intestinal, hepático, coagulação sanguínea, sistema nervoso, entre outros. E aqui no SARS, que é a síndrome respiratória aguda, o foco principal se torna o pulmão, mas depois outros órgãos também podem ser afetados. Então esse mecanismo todo é falando das principais citocinas que são envolvidas. Então uma vez que o vírus é percebido pela célula, ele começa a gerar uma cascata de proteínas que vão ativar genes específicos que vão produzir essas citocinas, certo? E aí, dando continuidade. Essa outra figura aqui, ela mostra o que é que o vírus faz para interferir, para poder prejudicar essa resposta imunológica. Então, existem alguns fatores que são relacionados ao vírus, que aí vem do genoma do vírus, e existem alguns fatores relacionados à resposta imunológica do hospedeiro, certo? E aí, algumas a gente ainda não sabe, está sendo investigado, mas outras a gente conhece com base nos outros vírus já mapeados. Então, nessa célula aqui da esquerda, a gente está vendo em vermelho a listagem de alguns genes específicos relacionados aos vírus dessa família do coronavírus. Então, tem o SARS-CoV-1 e o MERS, que é o da síndrome respiratória do Oriente Médio, que é outro vírus, mas ele tem genes específicos que bloqueiam certos pontos da resposta imunológica. Isso prejudica como a gente vai montar essa resposta e acaba ajudando a desencadear essa tempestade de citocinas que promove um ambiente inflamatório mais acentuado no pulmão. Então, aqui a gente está vendo que esses genes em vermelho aqui listados, eles estão bloqueando alguns pontos chaves nessa cascata de transdução de sinal, que faz com que as nossas células produzam alguns tipos de citocinas chaves que são importantes na defesa contra o vírus. Então, por exemplo, aqui, o RIG1 é uma proteína citosólica que faz reconhecimento de material genético viral. E aí, toda vez que existe infecção viral, ele vai desencadear uma resposta para a gente produzir um interferon do tipo 1, que é um interferon que ele vai avisar as células vizinhas de que existe uma infecção viral e meio que causa uma parada na replicação celular, e isso, consequentemente, vai impedir que o vírus se multiplique mais. Só que o vírus, muito esperto, ele usa alguns genes que vão bloquear esse processo de sinalização celular para poder avisar que o corpo está sendo invadido. Então, assim, o vírus ele acaba ganhando uma vantagem, ele acaba usufruindo disso para poder se replicar mais.
outro conjunto de moléculas importantes são os toll-likes aqui. Então, tem o 7, o 8 e o 3, que são intracelulares, que também estão responsáveis pelo reconhecimento de material viral, e quando ele é estimulado, ele gera uma defesa própria contra os vírus, que também vai culminar na resposta antiviral à base de interferon do tipo 1. Só que eles também são bloqueados nessas vias intermediárias de transdução de sinal, e aí o vírus acaba se multiplicando, certo? E aí, para finalizar, eu vou entrar na parte do diagnóstico. Então, tudo isso que eu comentei com vocês tem uma relação muito grande com como a doença ela vai ser manifestada e como é que a gente vai usar os principais métodos de diagnóstico para poder ter certeza que o paciente está infectado pelo coronavírus. Então, nesse gráfico aqui, a gente está vendo uma escala de tempo em semanas, aqui embaixo, e os principais eventos relacionados à doença. Então, nessa primeira faixa aqui é o período de incubação, que é quando o paciente entra em contato com alguém infectado, mas ainda não está exibindo sintomatologia, o vírus está começando a se replicar. Em seguida vem a fase de doença, que é quando o paciente exibe os sintomas. Então, essa linha vermelha que está subindo aqui é justamente o período relacionado à replicação do vírus. E aí, nesse momento aqui, o ideal seria fazer o exame do RT-PCR, que eu acredito que todos vocês estão ouvindo falar muito sobre ele. E aí, nesse momento, é que tem uma maior carga viral, e por isso a gente vai ter uma maior certeza da infecção, porque a gente comprova pela presença do material genético do vírus na amostra do paciente a infecção. Em seguida, começa a surgir os primeiros anticorpos. Então, aqui na linha amarela seria o IgM, que é o primeiro anticorpo a ser produzido e que desaparece rapidamente. Em seguida, a gente vai ver o IgA, que é a linha verde, e o IgG, que é a linha azul, que surgem depois, mas que seriam responsáveis por gerar uma proteção mais duradoura, né? Então, nesse momento posterior aqui, seria mais indicado o uso de outros métodos de diagnóstico. Então, a gente tem por exemplo, o RT-PCR, que é feito nos momentos iniciais, né? O paciente tem que estar tendo sintomatologia, ele é preconizado que faça até o 7º dia de sintomas, mas pode ser feito depois, às vezes tem alguns pacientes que ainda demonstram positividade. E aí, aqui é um esquema mostrando como são as etapas do exame. Então, aqui é a coleta de nasofaringe, processamento da amostra, aplicação da amostra no equipamento para fazer a detecção do material genético, que é como sai o resultado. São linhas de amplificação. Já estou finalizando, tá? Já está no finalzinho, é o último slide. E aqui, o teste rápido, que é um teste imunocromatográfico, que a gente coleta, pode ser sangue total, soro, onde a gente aplica a amostra do paciente nessa estrutura, que tem uma membrana de nitrocelulose, e a depender do resultado, a gente vai ver dessa maneira aqui. Então, alguns testes não fazem diferenciação entre IgG e IgM, outros fazem, como essa aqui da foto, e aí a presença dessa linha vermelha vai indicar o resultado. Então, a linha na faixa do controle é o teste negativo, aqui no G e no controle significa que só tem IgG, no M é só IgM, e nas duas o paciente ainda está apresentando os dois. E também a dosagem de anticorpos por outras técnicas, que aí é feito a aplicação, uso de máquinas, que a gente vai usar uma técnica chamada nefelometria ou turbidometria, que a gente vai detectar os anticorpos desses pacientes, certo? Do soro. Então, na grande maioria dos casos, são essas três formas de diagnóstico que a gente vai ter. Tem mais algumas observações, mas na hora das perguntas eu vou comentar, tá certo? Então, finalizei agora e muito obrigado. Os manuais, eles colocam um tempo médio, que aí é em torno de 15 a 21 dias, mais ou menos, para começar a negativar o exame e, consequentemente, isso reflete que não tem mais material genético. Só que, na prática da gente, a gente está observando um pouco diferente. Muda de pessoa para pessoa e, por exemplo, tem um colega nosso que estava trabalhando no laboratório auxiliando no diagnóstico, né? Então, eu estou trabalhando também no grupo da Fiocruz, e aí a gente estava fazendo os exames dos pacientes que estão internados, e um colega foi infectado, né, num processo de trabalho. E a gente faz o exame semanalmente de todo mundo da equipe, porque quem está positivo, quem foi infectado, não pode
trabalhar, porque ele pode ser uma fonte de contaminação dos exames. Então, além da questão toda de evitar a transmissão, ele pode prejudicar no resultado dos exames. E aí esse colega, ele ficou até 30 dias depois do início dos sintomas dele, ainda dando positivo no exame. A gente viu como se fosse uma curva mesmo, né? Ele fez o primeiro exame, deu um CT, que é o valor do resultado alto, que ele é inversamente proporcional, quanto mais baixo, maior a carga viral. Então, ele deu um CT alto, aí ao longo das semanas ele foi repetindo os exames, aí ele foi baixando o CT, que significava que tinha maior carga viral, e em seguida persistiu ainda durante um tempo, mas depois caiu. E aí ele deu positivo até em torno de 30 dias. No geral, a gente preconiza que é em torno de 15 a 21 dias, mas nesse caso específico desse colega, ele deu positivo até 30 dias após o início dos sintomas, certo?